Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este culto, a este encontro com o nosso Deus. E para começar, eu quero dizer que é muito bom que você esteja aqui participando. Mesmo que você esteja aí no seu lar, aí na sua casa, nós neste momento de culto nos unimos com todos os nossos irmãos e as nossas irmãs na fé, para celebrarmos ao nosso Cristo, ao nosso Salvador. Este já é o 28º culto que nós celebramos de forma virtual. São 6 meses já que esta casa de Deus, essa casa ela está vazia. O coronavírus ainda não passou, a pandemia continua, mas também aos poucos nós precisamos pensar, sonhar em retomar as nossas atividades presenciais, principalmente os nossos cultos. Mais adiante nos avisos, mais ao final do culto, eu vou trazer mais informações para vocês. Mas para hoje, que nós celebramos o 17º domingo após Pentecostes, a palavra bíblica que quer nos receber, nos saudar, ela vem da carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 10 e 11. A palavra que diz: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus, o Pai. Que essa palavra possa nos guiar nessa celebração, fazer com que os nossos joelhos e os nossos corações eles se prostrem diante do Cristo, diante do nosso Deus, o qual nós queremos lembrar que aqui ou aí nós estamos reunidos na presença do nosso triuno, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero te convidar para nós cantarmos. Cantemos. Deixa a tua casa, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, pois ao teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar-se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar-se tua voz arde em meu peito. Culto não é momento só de lembrarmos de nossa vida, dos nossos queridos, dos nossos amados. É lembrar de todos aqueles e aquelas que sofrem. É lembrar do mundo que sofre. E é por isso que nós queremos lembrar das dores, dos sofrimentos de toda a criação de Deus. Cantemos juntos pelas dores deste mundo. Deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida.
apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Eu te convido a acompanhar a leitura bíblica dos Salmos, versículos 1 a 8. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que, sem motivo, se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor que tens demonstrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está
quero te convidar para um momento de oração. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por todo o teu cuidado. Queremos te agradecer porque em nenhum momento da nossa vida tu te afastaste de nós. Queremos te agradecer porque somos e podemos continuar sendo igreja neste tempo de pandemia e distanciamento social. Queremos pedir agora que tu esteja conosco e nos dê o teu Espírito Santo para abrir nossos corações, nossas mentes e nossos ouvidos para a tua santa palavra. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Neste momento eu quero te convidar para nós nos colocarmos sobre a palavra de Deus, palavra que vai conduzir a nossa reflexão. E ela vem do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, os versículos 23 ao versículo 32. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Jesus chegou ao templo e quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem, e esse disse: sim, Senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. Eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes que vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Até aqui, palavras do Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sempre com cada uma e com cada um de vocês. Amém. Certo comerciante tinha uma loja de peças de carro. O negócio ele ia muito bem, mas o seu gerente não inspirava confiança.
Havia suspeitas de que ele estava roubando. Este comerciante tinha 2 filhos que moravam longe, moravam na capital. Num feriado prolongado, quando os filhos foram para casa, aquele comerciante chamou o filho mais velho e lhe pediu: filho, você poderia cuidar dos negócios para mim? Preciso de um gerente que seja de confiança. Ele prontamente respondeu ao pai: claro que sim, pai. É isso mesmo que eu gostaria de fazer. Eu vou assumir a loja. Só que aquele filho, ele deu um jeitinho. Enfim, ele voltou para a cidade, foi enrolando e nunca voltou para assumir a gerência da loja. O pai então foi falar com o outro filho, o filho mais novo, porém ele logo disse: eu não, pai, esse negócio não é para mim. Prefiro ficar onde eu estou, fazer o que eu estou fazendo. Eu não gosto dessa ideia. O pai não forçou nenhum dos filhos a fazer algo. Fez o convite, mas respeitou a decisão deles. Tempos mais tarde, ele recebeu um telefonema. Era o filho mais novo dizendo que estava voltando então para casa e ajudaria o pai nos negócios. Havia pensado bem e resolveu fazer então o trabalho que o pai lhe pediu. Gente querida, essa é uma história diferente, mas tem o mesmo fundo da história da parábola dos 2 filhos contado por Jesus. Na parábola de hoje, Jesus ele está diante dos líderes judeus de sua época. Gente de boa fama, de boa aparência, mas sem nenhuma religiosidade interior. O pai disse ao primeiro filho: filho, vai trabalhar na minha plantação de uvas? E ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Teve boa intenção, mas qual é o valor de uma boa intenção? Isso eu queria refletir com vocês hoje. Qual o valor das boas intenções? A vida humana, ela está cheia de boas intenções. Boa intenção é muito semelhante ao quase. Alguém de forma muito criativa descreveu o quase da seguinte maneira: o quase é uma figura bastante conhecida. Ele costuma acompanhar o nosso dia a dia. Se você pensar bem, o quase não é nem mesmo um meio caminho andado. Quem quase está salvo, na verdade, ainda está perdido. A pessoa que está quase curada ainda está doente. E em se tratando de fé, o quase é praticamente fatal. Se você quase crê em Jesus Cristo como teu Salvador, então você está quase salvo, porém não está salvo. Boa intenção somente não ajuda, não edifica. Boa intenção somente não leva a nada, não ecoa, não produz, fica do mesmo jeito que estava antes. É o dito pelo não dito. Vocês devem conhecer um ditado popular que diz que o caminho para o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Verdade ou não, é no mínimo de fazer a gente pensar. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes no tempo de Jesus não o reconheceram, porque a mensagem de salvação que Jesus trazia, e João também, não era a mesma mensagem que eles estavam acostumados a pregar e anunciar para o povo. Eles ensinavam a salvação por meio das obras. Obras que eles exigiam, mas que não conseguiam fazer. Eles não aceitavam o que Jesus anunciava, o arrependimento e o perdão. Eles se viam como gente de boa fama, cumpridores da lei. Eles participavam das sinagogas, ofertavam com sacrifícios, doavam o dízimo, davam esmolas, praticavam orações. Eles eram gente boa, eram impecáveis. Mas Deus ele não vê o nosso externo somente, Ele vê o nosso coração. Ele enxerga o que os olhos humanos não são capazes de ver. E nesse caso, o orgulho espiritual desses líderes judeus, ele lhes estava dando quase que o direito de se sentirem melhores do que os outros.
Eles se julgavam justos, perfeitos. Então, que história é essa de vir um tal de Jesus falar sobre arrependimento, perdão de pecados? Fariseus, escribas, eles são iguais ao primeiro filho, que usa toda a boa política familiar e diz estar disposto a realizar as ordens do pai. São os que prometem facilmente as coisas, prometem de tudo, mas na hora H não vão, não fazem. Arrumam 1001 desculpas e ainda se consideram melhores do que os outros. Muitos hoje, gente, pensam ainda assim. Pensam que, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, não fumo, eu vou aos cultos quando tem, ou participo aqui de forma virtual, eu contribuo, tenho minha contribuição em dia, portanto, eu estou tranquilo, eu sou uma pessoa boa, eu estou salvo. Julgam que através dessas suas obras, dessas ações, eles não precisam olhar para a cruz de Cristo como pessoas necessitadas do perdão e da salvação. Na parábola, o pai foi e deu também ao segundo filho, ao outro filho, a mesma ordem. E o segundo filho respondeu: eu não quero ir, eu não vou. Mas depois ele mudou de ideia. O segundo filho lhe revela a nossa natureza humana diante das coisas de Deus, das coisas espirituais. Ele disse: eu não quero ir. Mas aí aconteceu alguma coisa de diferente. Algo acontece. Ele se arrepende. Ele se arrependeu. E aqui, as boas intenções, elas são cumpridas na ação. A diferença é esta: o filho faz a vontade do pai depois do arrependimento. Ele se reconhece como um pecador penitente. Mas quem são os pecadores penitentes? Os penitentes são aqueles que se arrependem dos seus pecados, que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e que ao mesmo tempo procuram corrigir a sua vida com a ajuda do próprio Deus. É uma conversão verdadeira. Não é de fachada, não é aparência, mas é uma conversão, um arrependimento que transforma o seu coração. E foi justamente dentro deste grupo dos pecadores penitentes ou dos pecadores arrependidos que a mensagem de Jesus ela teve seu maior efeito. Nós temos vários exemplos na Bíblia de publicanos, de prostitutas, de pessoas que mudaram a sua vida após ouvirem a mensagem pregada, trazida por Jesus Cristo. O próprio evangelista Mateus é um dos 12 discípulos, é um exemplo vivo dessa mudança, que ao ser chamado por Jesus, ele não hesitou em deixar a sua função de cobrador de impostos para seguir o Mestre. Zaqueu, o maior dos publicanos, é também um exemplo do efeito da pregação de Jesus. Ele vai ao encontro, se hospeda na sua casa e ali algo se transforma. São pessoas que reconheceram o seu pecado, arrependeram-se dele e mudaram a sua forma de viver. É uma resposta de amor ao amor generoso de Deus. E somente pela ação do Espírito Santo nos corações humanos é que acontece o verdadeiro arrependimento. É o Espírito Santo que cria a fé, que mantém a fé. É o Espírito Santo que produz o arrependimento diário, que cria um coração novo, que transforma, que nos faz renunciar ao mal, que nos faz viver e crescer diariamente na fé verdadeira e em boas obras diante de Deus. Segundo a parábola de Jesus, existem dois tipos de filhos. Aquele que quer fazer a vontade do Pai, mas acaba não fazendo. E aquele que, apesar de dizer não, acaba se arrependendo e fazendo. Qual filho você se identifica? Que tipo de filha, que tipo de filho você é? Eu desejo que Deus continue transformando o teu coração, o nosso coração, através da sua palavra, fazendo de nós verdadeiras filhas, verdadeiros filhos seus,
para que não apenas digamos sim quando Ele pede alguma coisa, mas que também façamos aquilo que Ele nos pede, aquilo que nos manda, vivendo todo o seu ensinamento, todo o seu evangelho. Sejamos então assim, boas filhas e bons filhos. Que Deus esteja contigo e que Deus te ajude. Amém. Espera de ti muito mais do que louvor, precisa de ti pra cuidar de tudo que Ele criou, pra espalhar o seu amor. Assim Deus precisa de ti. Deus espera de nós muito mais do que louvor, precisa de nós pra cuidar de tudo que Ele criou, pra espalhar o seu amor. Assim Deus precisa de nós. Precisa de nós pra cuidar de tudo que Ele criou, pra espalhar o seu amor. Assim Deus precisa de nós. Queridas irmãs, queridos irmãos, neste momento de avisos que nós temos, antes de falar sobre o retorno gradual dos cultos, eu quero falar sobre a oferta desse final de semana. Ela é destinada para auxiliar no movimento, no projeto que a ISLB tem com a literatura evangelística. Panfletos, livros, encartes que ajudam a levar o evangelho a muitas pessoas. Então a oferta desse final de semana é destinada para a literatura evangelística. Também a oferta Vai e Vem, ela já vem chegando ao final, a nossa campanha de missão. Quero te motivar então a fazer uma oferta especial para a campanha Vai e Vem. Um movimento missionário que já está há muitos anos na nossa igreja e que tem auxiliado comunidades, pessoas a se encontrar e se conectar com o nosso Deus. Que Deus abençoe as suas ofertas e contribuições. E como prometido também no início do culto, eu disse que eu traria mais informações sobre o retorno gradual dos cultos. Já há muito tempo e há muitas reuniões, o presbitério ele está se reunindo e falando sobre estes temas. E nós acreditamos que sim, já é o momento de começarmos a sonharmos, pensarmos e planejarmos o reencontro aqui na casa de Deus, aqui na igreja. Seja aqui em Sorriso ou Ipiranga do Norte, Novo Biratã, Boa Esperança. Antes de retomarmos, claro que existe uma série de informações importantes que precisam ser trazidas a vocês, séries de medidas de cuidado, de higienização. Nós elaboramos o plano de contingência que ficou muito, muito bom.
Eu vou compartilhar com vocês mais informações nos grupos da comunidade, não vou trazer tudo aqui nos avisos do culto. Fiquem atentos então ao grupo da sua comunidade, aonde vocês vão ter mais informações. O primeiro culto então que acontecerá nesse momento de retomada gradual, acontecerá aqui em Sorriso, no dia 4 de outubro, ou seja, na próxima semana, às 8h30 da manhã. Nós vamos compartilhar, como eu disse no WhatsApp, as recomendações, as indicações e a lista de presença, porque, claro, nós não podemos voltar com toda a capacidade, nós temos um número de lugares reduzidos. Acompanhe e sejam bem-vindos e bem-vindas para retomar e vir novamente à casa de Deus. Gente querida, nós vamos chegando ao final deste momento de culto, dessa celebração, e nós queremos, ao encerrar, nos colocar nos braços cuidadores, nos braços amorosos do nosso Deus. Convido você aí, do lugar onde você estiver, a fechar os seus olhos e nos colocarmos em oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer por podermos ter celebrado tantos cultos virtuais. Mesmo com as portas fechadas da igreja, Tu criaste, Senhor Deus, dentro de cada lar uma igreja. Tu edificaste, Senhor Deus, em muitos corações a Tua casa. E nós te agradecemos por isso, porque em muitos momentos, em muitas situações também, a tecnologia nos propiciou esse contato contigo e continuará assim fazendo com aqueles que não possam estar de forma presencial aqui na igreja. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa semana que termina, essa nova semana que se inicia. Nós também, Pai, te agradecemos, na certeza do Teu cuidado que não te afasta, na certeza do amor que nos acompanha. Pai amado, Tu conhece a nossa vida, Tu sabe daquilo que nós carregamos dentro de nós, Tu sabe das nossas boas intenções, da nossa boa vontade, Tu sabe, Senhor Deus, que também nem sempre nós queremos falhar, mas a nossa natureza humana, ela fala mais alto e nos leva por caminhos que não vão de acordo com o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser boas filhas e bons filhos, que não somente digamos sim para Ti, mas que nossa vida seja de sempre arrependimento e de conversão, para que possamos, Senhor Deus, a cada dia, a cada momento, não importa onde estejamos, sermos fiéis ao Teu Evangelho, nos arrependendo e dando frutos deste arrependimento. Assim, Pai querido amado, também nós, neste momento de oração, queremos trazer as muitas famílias, as muitas pessoas que sofrem nesse tempo de pandemia. Tu, Senhor Deus, conhece o sofrimento de cada um. Tu, Senhor Deus, conhece a carga que cada pessoa precisa carregar. Por isso nós queremos pedir a Ti, Senhor Deus, acolhe em Teu coração tudo o que as pessoas, o que nós temos, o que as pessoas têm, as quais também entregam nos Teus braços celestiais. Pai querido amado, receba-nos então aquilo que temos, aquilo que trazemos de forma também silenciosa, que está no nosso coração. Receba tudo isso, Senhor Deus, quando nós oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E para encerrarmos então este momento de encontro, este momento de culto, nós queremos fazer isso nos colocando sobre a bênção do nosso Salvador. Convido a estender as suas mãos em sinal de recebimento para receber aquilo que Deus tem a te oferecer. Que o bondoso, eterno e misericordioso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e vos dê a sua paz. Que assim te abençoe o Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem sempre na paz do Senhor. Amém. Amém.
sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, os seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, os seus anjos te acompanharão. Tenha descanso, o pão de cada dia, isso nunca venha de faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, os seus anjos te acompanharão.